Vamos trabalhar aí na nossa prática experimental os tipos de solos, né? Vocês vão observar aí que a gente tem solos que são dos tipos eluviais e aluviais. Os eluviais são solos que que são formados por rochas encontradas no mesmo local. Ou seja, são aqueles do intemperismo local da rocha, né? Então, por exemplo, arenito, que é derivado o arenito, né? Que é a rocha que é derivada da areia. Geralmente encontrado no local onde se tem areia. E aí o solo arenoso é esse tipo de solo eluvial, né? Da decomposição da própria rocha do local. Por exemplo, os aluviais já são solos formados pela migração, né, através de ventos, através de tempestades, do resíduo do solo para outro local, tá? Então a gente tem esses eluviais do mesmo local e aluviais solos provenientes de locais mais distantes, tá? Aqui, ó, depois vocês vão ver aí classificação quanto à influência externa, né? Então nós temos aí, ó, os zonais são solos maduros, né? Que podem ser latossolos, podizóis, solos de pradaria e desérticos, né? Os latossolos são solos muito pouco férteis, presentes geralmente em clima quente e úmido, com profundidades superiores a 2 metros. Os podizóis são solos férteis, graças à acumulação de minérios, humus e matéria orgânica, e são próprios de climas frios e temperados. Solos de pradaria, né, que são aqueles solos de cálcio e matérias orgânicas, por isso são extremamente férteis, estão presentes em regiões subúmidas de clima temperado. E os desérticos, solos caracterizados por serem poucos profundos e pouco férteis, né, próprios de regiões desérticas, né? E aí é interessante a gente lembrar o seguinte, que cada um desses tipos de solos tem a sua aplicabilidade. Às vezes você pensa que o desértico é improdutivo, que não serve para nada, mas na verdade é um solo que vai no futuro, por decomposição, vai gerar outros tipos de rocha e também vai proporcionar, por exemplo, o acúmulo, né, de alguns tipos de minérios nele, tá? Depois nós vamos ter aqui os tipos intrazonais, né? É um tipo de solo entre os zonais e os outros, né? Então a gente tem aí os intrazonais, são solos bem desenvolvidos, além de serem bastante influenciados pelo local e pelos fatores externos. Dividem em solos salinos e solos hidromórficos. É interessante observar o que? O salino é aquele solo que é rico em sais. O sal, ele é um grande absorvidor de água, né? Então ele tem grande capacidade de absorvência da água. Então ele se torna também hidromórfico, ou seja, ele é um solo que tem atração pela água, né? Ele vai se mudar com a água, tá? Depois aqui, vamos ver aqui. Nós temos aqui os hidromórficos, né? Não, peraí. Temos aqui os solos salinos, então, propriamente. Também chamados de halomórficos, halo vem de branco, né, claro, e mórfico de forma, né? Então, caracteriza-se pelo alto índice de sais solúveis, próprios de regiões áridas e próximos ao mar. Possuem baixa fertilidade, né? Isso aí também já é bem conhecido nosso. Por que os solos salinos têm baixa fertilidade? Porque eles geralmente têm um tipo específico de sal e uma dissolução relativamente ruim para a umificação, né, para servir de humus. Solos hidromórficos, né? Continuando aí os tipos intrazonais, né?
por estarem localizados próximo a rios e lagos, apresentam grande umidade. Sua fertilidade depende do índice de umidade, quanto mais úmido, mais férteis. Depois, nós vamos ter aí os solos dos tipos azonais, né? Então, aqui, ó, solos pouco desenvolvidos, né, e muito rasos, né? Então, são solos que não têm a ver com o local onde foram, que não tem a ver com aquele local, né? São do tipo aluviais, né? E litossolos. Então, aí, aluviais, presentes em áreas de formação recente, planícies úmidas, quando os seus sedimentos são transportados, formam um solo de coloração amarela denominado loess, né? Litossolos, presentes em locais em declives acentuados, costumam estar posicionados diretamente sobre as rochas formadoras. São solos inférteis em relação à origem dos solos, que podemos classificá-los, né? Vou voltar lá, certo? E aí, ó, nós temos aí duas questões referentes ao texto, tá? Vocês vão observar que a primeira questão, ela é de verdadeiro e falso. Então, dessas opções aí, apenas uma é falsa, né? Então, vocês observem que tem três respostas aí com apenas uma falsa. Então, pode ser, aliás, três não, quatro, né? Quatro, pode ser uma dessas quatro aí. E aí vocês vão olhar, vão ler direitinho, depois vão me perguntar no privado se precisar. E a questão 2, também falando sobre tipos de solos, ele pergunta quais são todos zonais aí na alternativa. Então só vai ser muito fácil identificar, porque você vai lá no solo zonal e verifica essa condição aí, tá? Tenham um bom dia, façam bem a atividade e me publiquem essa atividade no particular depois no meu WhatsApp, certo? Porque aí eu vou anotar e contabilizar essa atividade aí para vocês.